Olá pessoal, tudo bom? Como é que tá? Como é que estão o aprendizado aí de vocês? Espero que bem, né? Gente, é o seguinte, nós começamos na aula anterior, nós falamos sobre a questão de números inteiros, né? Então, só para dar uma relembrada, a questão dos números inteiros, né? Que os números inteiros é aquele conjunto em que tem todos os números positivos e negativos, tá? Então, hoje a nossa aula eu vou passar, nós vamos ter um pouco agora de adição, subtração com números inteiros, multiplicação e divisão. É um pouco diferente do exemplo que eu dei, né, na aula anterior. Eu lembro que nós falamos sobre esses números inteiros, eu dei alguns exemplos, porém nós fizemos só uma adição e subtração de uma continha com vírgula, né? Então, esse assunto mesmo, a adição e subtração, multiplicação e divisão com números inteiros, ela é quase uma conta, é uma continha, só que a gente não vai utilizar a vírgula. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas para isso a gente precisa, eu vou passar para vocês uma regra, né, que quando for para adição e subtração apenas para essas duas operações, nós temos uma outra regra, né? Um formatozinho como uma que nós chamamos de jogo de sinal, tá? Mas esse jogo de sinal ele só é utilizado na multiplicação e na divisão. Eu vou colocar para vocês aqui e aí vocês prestem bem atenção na diferença. Eu vou citar um exemplo. Na adição e na subtração é utilizada uma regra da seguinte forma: adição e subtração com sinais iguais, adição e subtração com sinais iguais, nós somamos os valores, e consideramos o sinal do maior valor absoluto. Então, adiciona-se os valores e conserva-se o sinal do maior valor absoluto. Então, assim, gente, essa regra, né, como eu já disse, ela só vai servir para vocês responderem as atividades, para vocês entenderem, somente para adição e subtração, né? A outra regrazinha de jogo de sinais, que eu também vou explicar aqui para vocês, ela vai servir só para multiplicação e para divisão. Então, é o seguinte, nós temos um exemplo aqui de dois números diferentes, né? Nós temos dois números diferentes. Vamos, por exemplo, colocar mais 7 e menos 4. E menos 4. Aqui é só um exemplo, daqui a pouco eu vou novamente, né, para esse próprio assunto aqui, para vocês verem, para vocês entenderem. Então, assim, só para vocês entenderem aqui o seguinte, que essa regra de adição com sinais iguais ou adição com sinais diferentes, vocês vão observar qual é o sinal que está dentro dos parênteses, ó, dentro dos parênteses. Vocês vão olhar, nesse parênteses aqui eu coloquei mais, nesse outro aqui eu coloquei menos. Então, o que é que vocês vão olhar? Essa regrazinha aqui, ela diz o seguinte: vocês observam o sinal que está dentro desse parênteses e o sinal que está dentro desse parênteses. Eles são iguais ou são diferentes? Observe que eles são diferentes. Então, a regra diz que é o seguinte: quando os sinais são iguais, não importa se ele é mais ou se é menos. Olha. Sinais iguais, a resposta será sempre positiva. Sinais diferentes, a resposta será sempre negativa. Então, essa regrazinha de adição e de subtração, ela é basicamente isso. Vocês precisam, é uma coisa que a gente precisa muito estar lembrado disso. Na adição e na subtração, sinais iguais, soma. Sinais diferentes, diminui. Eu vou dar outro exemplo aqui. Digamos que nós temos, eu coloquei até ali, mas não tem problema não. Sinais
Sinais iguais, soma. Ó, o final aqui, é soma. Sinais diferentes, diminui. Sinais iguais, não importa se se os sinais é de mais ou é de menos. Vocês só tem que observar se os sinais que estão dentro de um parêntese, se o que está dentro desse parêntese é igual ao que está dentro desse outro parêntese. Se os dois sinais forem iguais, não importa se é mais ou se é menos, a resposta vai ser sempre positiva, certo? Então, essa é uma regrazinha básica que só é aplicada nesse assunto de adição e subtração. Adição e subtração. Adição e subtração com números inteiros. Volto a lembrar que números inteiros, né? Todos vocês já viram a questão do número inteiro, que é positivo e negativo. E aqui nós temos um assunto, a regrazinha, que essa regrazinha ela só serve para adição e para subtração. Tá bom, gente? Então, eu vou explicar, né, na próxima aula a outra regra que vocês vão utilizar na multiplicação e divisão. Eu espero que vocês anotem isso e lembrem, gente, porque isso aqui faz muita diferença. Porque se vocês fizerem os cálculos errados, isso aqui não vai, é lógico que se fez errado não vai dar certo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que se vocês errarem o sinal, apenas o sinal que vocês errarem, muda completamente a resposta. Então, até a próxima aula, e aí eu volto com a outra regrazinha para que vocês entendam melhor a questão da regra para usar na multiplicação e na divisão, tá bom? Então, até mais e até a próxima.